Alô, meus amigos, boa noite e boa tarde para Cuiabá, que eu sempre lembro, senão meu amigo lá briga comigo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um pequeno atrasozinho aqui, mas nos desculpe por isso, mas nós vamos procurar compensar. Muito obrigado mesmo, de coração. Estamos chegando para o final do ano. Teremos mais um só a semana que vem. Depois nós vamos fazer um intervalo para respeitar as festas de fim de ano e reiniciaremos em meados de janeiro, se Deus quiser. E hoje eu estou muito feliz porque eu vou entrevistar uma pessoa que eu conheço há quase 30 anos e que, como eu coloquei quando eu fiz a chamada hoje, é um empreendedor de exemplo para muitos jovens, porque, além de tudo, é uma pessoa de uma sinceridade muito grande, mas que é trabalhador. Então, como eu ouvi, até comentei há pouco, eu ouvi uma frase na vida que eu não me esqueci mais. Nada resiste ao trabalho e à sinceridade. E é exatamente o que eu poderia dizer que está dentro do perfil dessa pessoa que eu vou entrevistar hoje. Ele é um CEO, né, chique agora, o manda-chuva da Ataca Pet, que está localizado em Serra, no Espírito Santo, no Planalto de Carapina, na BR-101, no Galpão B, onde ele tem além de lojas que tem por lá. E nós vamos falar um pouquinho do currículo dele, que é invejável o currículo dele, porque se você perguntar, tem muita coisa para colocar de escolaridade no currículo desse cara? Eu diria não. Até porque o respeito tem que ser muito maior pelo nível de escolaridade que ele pôde ter, que ele estudar realmente, porque ele é um cara culto. Eu sempre digo, cultura não tem nada com escolaridade. Eu conheci muita gente semi-analfabeta e culta, porque cultura é educação, é o que a gente recebe, são valores que a gente tem e o que a gente percebe e consegue captar no ambiente que a gente vive para servir como exemplo e tal. Que é o que esse cara, eu vou falar cara porque é meu amigo, eu tenho liberdade de dizer o que eu vou falar dele. Então, veja o seguinte, eu vou contar um pouquinho da história dele aqui e depois nós vamos enaltecendo algumas coisas. E vou voltar a falar nessa questão de escolaridade para servir de exemplo, como eu disse, para muitos jovens empreendedores. Ele tem o início dele com 16 anos de idade, porque ele teve que trabalhar, ele não podia estudar. Ele próprio diz, eu acho que é aí que está a sinceridade, qual é teu nível de escolaridade? Ensino médio. Ensino médio então a gente tem que respeitar. Eu sempre digo, o dono da Tramontina, esse monstro dessa empresa, ele era porteiro de uma casa noturna de mulheres lá, né? E um dia o cara falou para ele, mas como é que o senhor fez tudo isso? Ele falou, se eu não tivesse tido coragem de fazer alguma coisa, eu era porteiro lá da casa noturna até hoje. Esse é o dono da Tramontina, que foi. Então, e a empresa que é a Tramontina. Então, esse meu amigo, ele começa com 16 anos de idade, porque ele não teve a mesma oportunidade que ele já deu para os filhos, né, de estudar e tudo mais. Então, ele tem hoje 51 anos de idade, pai de 5 filhos, como ele diz, com muito orgulho, 2 duas netas, né? Feliz da vida. E como ele próprio diz, eu não perguntei, mas como ele colocou, me dá a liberdade de falar, hoje está divorciado, mas de conduta respeitável como pessoa e tudo mais. E, volto a dizer, escolaridade de ensino médio. Então, às vezes eu me pergunto, tem tanta gente que se acha importante, eu sou formado nisso, tenho pós-doc, doutorado nisso, não tem capacidade para fazer nada, pega uma pessoa que tem ensino médio e faz essa trajetória toda. Então, eu estou falando aqui de um cara, volto a dizer, que vocês vão ter o prazer de ver agora, e agora nós já podemos botar a imagem dele aí, Ostilo Amaral, né? E eu vou falar de você com muito orgulho, amigo. Se eu errei em alguma coisa, me corrija, mas eu acho que realmente você é exemplo para um monte de gente. E volto a dizer, cultura, e você é um cara culto, não tem nada com escolaridade, você superou tudo isso, conseguiu fazer com o seu trabalho e tudo. Então eu vou falar de algumas empresas que ele já fundou e outras que ele participou. Se eu errar algumas, você já me corrigiu, vai me dizendo o que você fundou e vai dizendo o que você participou. E aí eu quero destacar algumas aí que eu convivi mais. As que eu convivi mais eu vou destacar, eu vou te aborrecer. Não que elas não tenham a mesma importância de outras, apenas no mercado elas tinham uma representatividade, era mais aparente, maior, não sei se estou errado. Por exemplo, eu vou lembrar de uma que eu acho que é um marco na tua história, se eu estiver errado, eu vou te dar a oportunidade de você se apresentar já, que é a Agrodog. Eu acho que essa foi um marco. Então, agora, por favor, apresente-se,
que aí eu vou continuar falando das tuas empresas. Primeiro, e também, muitíssimo obrigado de você ter aceito participar desse meu podcast, que vai valorizar muito, assim como outros que passaram por aqui, porque você é um expoente do mercado pet, tá? Parabéns por isso e muito obrigado. Fique à vontade. Tá sem som, um minutinho. Um minutinho, por favor, que tá sem som aí. Eu não entendi. Só travou pra gente aqui no estúdio. Sim, mas eu preciso ouvi-lo, né? Sim, mas é só falar. Peraí. Só um minutinho, Ciro, por favor. Eu tô aqui. Voltamos. Não estou escutando agora. Agora escutei. Tá bom. Então, é para você fazer a gentileza de fazer a sua apresentação aí que a gente tinha parado, tá bom? Fique à vontade. Tá bom. Vamos lá. Primeiramente, professor, muito obrigado aí pelo convite. A gente se conhece há longas datas aí, né? Estava lembrando agora, nossa, hein? Há quase 30 anos. O mercado pet é uma trajetória bonita, então realmente comecei lá em 1991, lá com um pequeno pet shop no bairro dos Pimenta, onde o professor acabou falando, realmente o meu grande sucesso da vida foi a Agrodog, depois de quebrar 3 vezes, em 98, fundei a Agrodog, e aí começou ali, eu como único representante comercial, formei um time com mais de 132 representantes comerciais em todo o Brasil, se tornamos o maior distribuidor pet da América Latina, e foi ali onde a minha vida toda mudou, né? Então eu sempre fui... a minha escolaridade é o segundo colegial, eu tive que optar entre estudar ou trabalhar, e naquele momento eu preferi o trabalho, acho que foi a forma mais assertiva da minha vida. Então a minha escola, eu falo que eu tenho várias faculdades, sendo que essas faculdades são todas da vida, umas muito caras, outras mais baratas, mas eu aprendi com os meus próprios erros e talvez com os momentos, né? E sempre, hoje a gente tenta não errar, como acontece com todo empreendedor, mas faz parte da trajetória. Assim como a gente começou agora, o link caiu, e a gente vai se moldando, vai se aperfeiçoando, mas as coisas acabam acontecendo. Quando você tem força de vontade, você acredita em Deus, você tem muita fé em Deus, no que eu tenho no meu coração, então tudo dá certo, né? Eu falo que Deus nunca me abandonou, nem que fosse no segundo tempo do jogo, aos 48, 51 minutos da prorrogação, ali, sei lá, 6 minutos de prorrogação, Deus sempre vem ali, me socorre e me dá um novo caminho, uma nova oportunidade. Eu sou muito grato ao Mercado Pet, porque tudo que eu consegui no Mercado Pet, eu conquistei nele, né? Então, sou um homem felizardo, graças a Deus, sou muito feliz mesmo e abençoado. Eu falo que eu sou um improvável, que se tornou provável, né? Então é isso. Mas é o que eu digo aí, que eu falei de escolaridade, essa coisa toda. Então, de repente, você pega uma pessoa que acha que tem pouca escolaridade, não tem, e tem essa desenvoltura toda que você tem, esse dinamismo e essa coisa toda, que quem é teu amigo, que conhece, a gente fica extremamente feliz com isso. Então, vamos falar das empresas que você fundou ou participou, e eu volto a dizer, para mim a base, você já respondeu, é a Agrodog, depois nós vamos falar um pouquinho mais dela, mas vamos lembrar das outras. Eu me lembrei, inclusive, de uma loja, logo depois que você saiu, a Ultra, né? Você que montou aquela Ultra loja. Pet. Me lembrei da Ultra Pet. Se eu não me engano, a esposa a Graça foi gerente de uma loja daquela, mulher... Exatamente, a esposa do Silvio, exatamente. Eu tive lá Vila Galvão, por lá, não foi isso que você Vila tinha? Galvão. 2002, 2003, 2000, eu queria montar uma rede de lojas e nós criamos o nome Ultra Pet. Aí eu comprei uma loja do Dário da Goiás Aves, depois eu comprei uma da Rações Renata e comecei a formar uma rede de lojas. Mas a Dog naquela época ela me consumia muito tempo e estava em ampla expansão, então eu acabei abrindo mão depois das lojas e focando
realmente na AgroDog, que foi o meu maior tesouro. Legal. Então, vamos lá. Então, a avicultura cardial, no bairro dos Pimenta, que você falou, em 1991. É a primeira vez que você tinha 16 para 17 anos que você começa, é isso? Exatamente. 16 para 17 anos de idade. Isso. Essa é a primeira loja. Em 92, você fundou a AgroDog. Em 92, eu fundei a AgroDog, foi a segunda loja minha, né? Até o mercado sempre tem essas tendências, né? Então a gente começou com a avicultura cardial, depois nós mudamos o nome para comércio de rações e farmácia veterinária, depois aí a tendência do mercado começou um pouco para o agro, e eu entendi que eu sempre acompanhei as tendências de mercado, e eu sempre procurei, falei, cara, então nossa próxima loja tem que abrir com o nome de agro. E aí eu buscava arroz para cachorro lá no Rio Pequeno, né, que tinha na época, a gente vendia arroz para cachorro e carne congelada para cães e gatos. Lembro E aí lembra? Tinha aquele cara lá de São Caetano que fazia, ele levava o freezer, o Comidas Dog, não era? Que tinha, esqueci, Yellow, tinha Yellow, que é Papadogs e Yellow. Papadogs e Yellow. É verdade, mas é gostoso lembrar isso. E você está corroborando comigo quando eu falo do crescimento das pet shop, que não é muito longe disso. 82 não tinha pet shop. Que você acha, não, agora tem que botar o nome agro, tem que botar mais produto, tem que botar medicamento. E a lojinha de agropecuária vai se tornando a pet, que é hoje essa coisa maravilhosa. Com certeza. Que a gente tem às vezes. E aí o nome ali da AgroDog foi engraçado, que eu peguei e falei, criar um nome de agro, queria alguma coisa com agro, eu vi o arroz Dog Forte, falei bem assim, cara, falei pro meu primo, achei o nome, Agroforte, que seria um nome extraordinário. Mas quando eu falei assim para ele, assim, Agroforte, falei, puto, o pessoal vai achar que a gente é metido, que a gente nem é forte assim, vamos colocar AgroDog. E aí ficou AgroDog e foi um sucesso, graças a Deus. Esse sucesso que até hoje, em qualquer lugar que você fala de AgroDog, e pelos atuais proprietários, seja como for, todo mundo sabe. Isso aí tem o dedo do estilo, indiscutivelmente. Verdade. E depois veio a AgroDog distribuidora, que você começou a atender como um distribuidor, mas atendendo inclusive pequenos distribuidores compravam de você, eu me lembro, pequenos distribuidores não compravam às vezes diretamente da fábrica, porque você tinha uma condição melhor até de atender, e comprava de você e você montou, que essa nós vamos falar um pouquinho. Depois surgiu, essa eu não sei se era a sua ou você participou, a Shampoo e Pet Distribuidora. Shampoo e Pet eu fundei, na realidade foi uma distribuidora tinha um shampoo que era Shampoo Pet lá de Barueri, Carapicuíba, e eu montei a distribuidora para fornecer Brasil. Ele fabricava e eu comprava e distribuía Brasil. Concorrente do nosso amigo Reinaldo, né? Depois que eu parei e finalizei a parceria com ele, eu comecei a trabalhar com o Reinaldão. Aí você teve a rede de loja da Ultrapet, que nós falamos há pouco, em 2001, né? Quero que você fale um pouquinho da Ultrapet, né? Ultrapet, essa rede de loja eu queria montar, foi naquele momento, falei, cara, vou montar uma rede de loja. Eu comecei com 1, 2, formar acho 4 ou 5 lojas, mas assim, a AgroDog tomava muito tempo da gente, as lojas tiveram muito sucesso, aí depois eu acabei vendendo essas lojas para o Amarildo da Plastipet, o Amarildo que comprou, né, ele tocou com o Wagner, e aí depois ele ficou tocando a Ultrapet, e depois mais para frente ele acabou comprando também a AgroDog, em 2006. Deixa eu falar uma coisa para você, pode ser que eu me engane, mas como você é sincero e tal, você falou que que tomava muito tempo em alguns lugares. Você é um cara meio conservador em ter as coisas na tua mão. Demorou um pouco, desculpe, de você aprender a delegar. É verdade isso que eu estou dizendo? Porque delegar é uma situação que você tem que ter confiança a quem você vai delegar. E você sempre foi muito centralizador a princípio. Tudo que a gente ia no tempo que te visitava na AgroDog, com todo mundo que estava, precisa falar com o estilo. E hoje eu sei que você tem pessoas que tocam as coisas, que prestam conta, é claro, mas não da mesma maneira que era. Tá certa essa minha observação? Tá certíssimo, tá certíssimo. Professor, tem uma diferença muito grande quando você é comerciante e quando você se torna empresário. Essa diferença é gritante, porque o comerciante, você tem uma loja, é fácil de tocar, de repente quem administra o cartão de crédito, o pessoal não sabe nem quanto vai entrar, quanto vai sair. E quando você realmente se torna um empresário, você tem que ter uma distribuidora, no caso que era a AgroDog, mas tem que ter um time financeiro, um time de cobrança, um time de logística, um time de vendas, gerente de vendas, aí você tem que ir aos poucos e aprendendo a delegar.
Eu falo que aprender a delegar é uma liberdade, né? Libertação. Então, a partir do momento que eu aprendi a delegar mais, sempre conduzi um time com muita sabedoria, com muita, assim, um time muito unido, mas eu fui abrindo mais mão e confiando, eu percebi que as coisas começaram a dar mais certo. Então, hoje, o empresário que não delega, infelizmente, ele não consegue crescer. Eu não concordo em delegar tudo, porque tem gente que não delega, né? Tem gente que delarga, né? Delarga a empresa e acha que vai dar certo. Não, você tem que estar de olho nos números, você tem que dar de olho nos fechamentos, tem que estar de olho com o time, se está funcionando ou não, porque se você tem que saber todos os processos da empresa, pelo menos para você saber tomar de decisão. Mas realmente o empresário hoje que não delega, infelizmente, ele não cresce. Quanto mais gente você tem do teu lado, maior você vai ficar. Foi quando eu disse da fidelidade que alguns parceiros tiveram com você, subordinados, que quando você vendeu a empresa e foi, eles te acompanharam. Quer dizer, isso foi porque você delegou. Eu me lembro, a moça do pessoal resolvia as coisas. A financeira, tinha uma financeira forte que você tinha ainda lá no bairro Pimenta, ela foi e te acompanhou. Assim, o teu pessoal de depósito, eu me lembro muito, o pessoal organizando tudo aquilo, porque aquilo era surpreendente você olhar, na época, ter um depósito daquelas condições, com distribuição, Verdade. aquele prédio que você ficou lá, que você ampliou, como é que você tinha os caminhões, como é que você controlava. Eu me lembro claramente disso tudo. É por isso que eu tenho uma admiração muito grande por esse trabalho que você fez. Outros vieram depois, com certeza aprenderam muito com você, tá? Muito bom. Depois tem essa aqui, eu não lembro se está o nome perto. O que era Osaip Empreendimentos? É fora do... A Osaip Empreendimentos é a minha empresa de empreendimentos, eu tenho ela até hoje, fundada em 2006. Ela está no ramo de construção de galpões logísticos, alocação e imóveis comerciais. Esse é o foco dela, onde eu atuo ainda hoje. Também tem algumas parcerias com Minha Casa Minha Vida, né, mais na parte de terrenistas. Essa é a nossa parte de empreendimentos imobiliários. Quem indicou para mim abrir uma empresa de empreendimentos na época foi o Reinaldão da Look Farm. Ele falou, você tem que abrir uma empresa de empreendimentos, e eu acabei abrindo aí em 2003, 2006, sei lá, e aí eu montei a Osaip Empreendimentos, que é o estilo da Silva Amaral Imóveis Próprios. Deixa eu falar uma coisa para você. Você falou do Reinaldo. Antes de você mudar para Rio Preto, acho que foi uma das primeiras vezes que eu te visitei. Você morava ainda lá, perto do bairro dos Pimentas, e você me levou para almoçar na casa da senhora, sua mãe. Verdade. E tinha um prato que ela te fazia todos os dias, eu não me lembro qual era, que era uma coisa preferida sua. Você vê a memória como é que é? Nós fomos lá, ela falou para mim, ó, ele gosta de comer isso aqui todo dia. E ela nos comia muito, né? Comia e ela nos atendeu. Aí o Reinaldo chegou para mim, o Reinaldo, que é nosso amigo até hoje, o Ostilo tem que mudar daquele lugar. Ele está crescendo muito, vão matar o Ostilo. Eu falei, não mata nada, o Ostilo é amigo de todo mundo. Ele preocupado, acho que ele chegou a te falar isso algumas vezes, muda, né? Sai daí, você, inclusive foi para Rio Preto, eu me lembro que a senhora, sua mãe, foi lá para Rio Preto com você e tudo. Me lembro bem, meu Ostilo. Gostoso lembrar essas coisas, né? Tem boas coisas. Minha mãe ajudou muito, a gente levava todos os funcionários na hora do almoço, praticamente quase toda a parte administrativa, para almoçar na casa da minha mãe. Então ela cozinhava demais ali e tal, aí depois teve uma hora que a gente parou, aí depois eu mudei para São Miguel Paulista, eu mudei para Guarulhos, aí de Guarulhos a gente foi mudando, chegando em São Paulo, fomos para Rio Preto, e aí eu falo que com a minha ex-mulher, que foi a segunda, eu mudei mais de 23 vezes em 27 anos de casado, então sempre mudando. Mas eu me lembro que eu fui almoçar na casa da sua mãe, nós fomos lá, fomos de carro, saímos um pouco, eu me lembro que seguimos um caminho lá mesmo dentro do bairro dos Pimentos, um pouquinho mais longe, mas nós fomos comer lá na casa da sua mãe, você me levou para almoçar lá, nunca me esqueci disso, viu? Me lembro bem da senhora, sua mãe. Depois, você me falou, eu não sabia, pensei, eu me lembrei, você esclareceu, que você vendeu, eu pensei que você tinha se associado, American Pet, que você vendeu para a Chalesco depois, né? Exatamente. American Pet, depois que eu... Desculpa. A Chalesco eram aqueles israelitas. Eles eram... os judeus, né? O Rony e o Rafael, gente boa demais, pessoas maravilhosas. Eu acabei fundando a American Pets depois que eu vendi a AgroDog em 2006. Aí eu queria trabalhar, e aí o marido deu um monte de catálogo, falou assim, vai importar da China? Eu falei, tá bom, então eu fui, e eu fui para a China sem saber falar inglês, nada, aprendi a falar inglês, tive dificuldade da língua, fiquei perdido na China há um tempão lá, que eu fui com uma pessoa, e ela infelizmente acabou me abandonando lá, mas deu tudo certo lá, e acabei começando a importar, tenho grandes amigos chineses, muita amizade com vários chineses, eu adoro o povo chinês, um povo muito sério,
tenho vontade e ainda irei morar 6 meses na China, 6 meses na França, 6 meses nos Estados Unidos, porque eu amo a China. A China, eu ganhei muito dinheiro com a China, eu tenho muitos amigos chineses, cara, é um povo extraordinário, um povo que a gente tem que aprender muito com eles. Quem está se relacionando aí, está aparecendo até o logo deles aí agora, agora é Grupo Ventura. Quem está se relacionando bastante com o chinês aí é o tão importadora, é o Silvio, que está junto com o Eliezer e lá na empresa deles, né? Na Ventura, Emerson, né? Com Emerson, o Emerson, né? Na Ventura. É legal. É outra dupla bacana que eu gosto muito, o Eliezer. É a mesma história, sinceros e trabalhadores. Fiz trabalho para eles numa convenção também, tenho muito respeito. Legal, eu me lembro da American Pets, eu cheguei a visitar lá na American Pets, acho que foi ainda junto com a revista do Alex, por qualquer razão, eu fui visitar. Até cruzei com o Gilmar um dia lá, o Gilmar já estava com a revista dele, mas eu visitei lá em Guarulhos também. Bom, depois tem essa aqui, eu sei que foi participação tua pelo tempo, porque é Genial, que é lá do Genial. Cafelândia, né? A Genial, quando eu vendi para a Maria da Agrodog, acabei comprando a Genial. Depois ele falou, me vende de novo, vendeu para o Gustão. Era muito negócio, né? Participei da São Francisco também, que era do Charles. O Charles. Um pequeno período. E também participei na época, foi a Look Farm, Genial e São Francisco, exatamente, essas três. O Reinaldão também, eu fiquei com ele pouquíssimo tempo, mas fiquei lá com ele lá, foi muito bom, aprendi muito com ele também. O Reinaldo chegou também a se associar um tempo com a Marildo, depois separaram, mas sempre de uma maneira, como é que se diz? De uma maneira elegante, respeitando cada um para os seus... Hoje eu falei com uma pessoa, ficou alucinado quando soube que eu ia te entrevistar, deve estar assistindo, vou mandar um abraço para ele. O Orestes da Adjol. Ele foi para Rio Preto hoje, que a esposa dele trabalha lá com o Reinaldo há muitos anos. E ele mora por aqui, eu cruzo com ele aqui em São Vicente de vez em quando. Hoje ele falou, Sérgio, é claro que eu vou ver, professor, ainda mais o estilo. E eu tô na estrada, ele passou um áudio para mim. Distribuía tutano, né? Acho que era tutano a ração que ele distribuía, foi muito legal. E ele teve a distribuidora dele aqui em São Vicente. Teve medicamentos e também a ração da tutano. Isso, eu cheguei a visitá-lo aqui, né? Legal, isso é 2006. Muito bom. Tá indo bem no caminho que nós estamos fazendo, assim? Tá legal. Eu acho que tem que ser informal, o papo fica mais legal. Depois tem a Osaflex, 2011. Osaflex foi uma fábrica de mangueiras que eu acabei comprando do pessoal que tinha me vendido um imóvel lá quando eu construí o prédio da Agrodog. E aí eu louco para trabalhar, a mulher me ofereceu uma fábrica de mangueira, eu comprei, e aí foi um insucesso. Na realidade, eu comprei essa fábrica de mangueira, na época eu investi muito com ela, saí de 200 metros para 2.500, 2.800 metros quadrados de galpão. Inventamos, além de mangueira de jardim, mangueira de gás, mangueira espiralada, mangueira de tudo que você possa imaginar, mas a fábrica, infelizmente, só fechava no prejuízo, só no vermelho. E aí, um dia, eu estava na igreja, e aí o pastor veio a palavra assim, toda árvore que dá fruto, você corta... Não, toda árvore que não dá fruto, você corta e joga no fogo. E aquela árvore que dê fruto, você poda ela para dar mais fruto ainda. Eu falei, cara, eu vou jogar essa fábrica de mangueira no fogo amanhã. E acabei vendendo a fábrica de mangueira, não recebi nem um centavo, eu falei, vou voltar para o mercado pet que eu ganho mais, e aí foi quando minha vida, minha estrela brilhou de novo no mercado pet. Então tem dois mercados que a minha vida sempre brilhou, é o mercado pet e de construção, esses são os mercados. Bom, da construção eu sei, os galpões que você fez, aliás, alguns do mercado passaram a te imitar, a fazer galpões e locar também, não precisamos dar o nome de ninguém, mas a gente sabe das pessoas que nós estamos falando, que fizeram isso também, né, e foram imitando o estilo. Mas Deus abençoe, foi bom para eles, cresceram também. Eu acho que o mercado, professor, tem mercado para todo mundo, ainda mais o mercado imobiliário, é um mercado muito grande, eu acho que tem espaço para todo mundo e vai faltar dinheiro para todo mundo que quer construir, porque tem muito espaço, tem muito mercado, né? Então, sem problema. Legal, muito bom. Vamos lembrar de outra aqui. Agora nós estamos chegando em primeira parte, depois nós vamos Ataca Pet Distribuidora, que foi a primeira parte que você montou, não na forma que está hoje. Eu vou chegar na forma que está hoje, tá certo? Então fala como é que veio essa ideia. Ataca Pet, eu acho que simplesmente, como você falou, eu vou voltar, depois que jogou as mangueiras fora, vou voltar para o mercado pet, que aí é a minha praia, como a gente diz, é a tua praia, e você ficou com uma distribuidora concorrente dos outros,
anos como distribuidora de Agrodog, de Bom Trato, de todos que tinham aí, e foi fazer o seu trabalho. Então a Atacapet, ela surgiu para isso, para ser novamente uma distribuidora, como você teve, semelhante ao que foi a Agrodog. É isso? Fala um pouquinho da Atacapet. Professor, exatamente. Eu acho que, assim, uma coisa que eu sempre tive no mercado, assim, na minha vida, né, foi palavras, né, e quando eu vendi a Agrodog pro Amarildo, na época, em 2006, eu tinha um non-compete com ele somente de palavra, de boca, até 2011, então eu tinha 5 anos fora do mercado. Eu poderia voltar em 2011. Acabei voltando em 2013, né, e montei a Atacapet. A Atacapet é um nome extraordinário, tanto é que ela tem um DNA forte, né? E quando a gente voltou para o mercado de acessórios de nova distribuição, depois de 3 anos e meio, 4, se tornou o maior do Brasil de novo, de distribuição. Fomos o maior atacado do Brasil e da América Latina de distribuição Atacapet. Então nós tivemos uma sede de 12 mil metros quadrados, foi a maior sede do mercado, ninguém ainda conseguiu fazer uma sede somente para pet até hoje. Eu acho que quem está perto de fazer isso aí é a Aventura, né? E assim, foi isso. Então a Atacapet foi um sucesso, ela começou ali já de cara com 80 representantes. Eu imaginava faturar o primeiro... só faltava difícil o mercado. Falei, se a gente faturar até o final do ano 500 mil reais, tá bom. Primeiro mês faturamos 1.100.000, foi crescendo, chegamos a bater aí 12 milhões de faturamento mensal, 100 e poucos milhões anuais. E a Atacapet foi um sucesso. E chegamos, eu sempre falo, quem faz uma vez, faz de novo e melhor. Então, a primeira vez com a Agrodog, nós formamos 132 representantes. E a minha meta era, sim, ultrapassar o número de 132 representantes. Chegamos a ter 350 representantes na Atacapet em todo o Brasil. Que maravilha, que maravilha. E quem fez treinamento para você, ficou um tempo, gozado. Aí vou contar uma outra historinha de um dia que eu cruzei com ele, que ele ficou fora, acho que do Brasil, do mercado. Quando ele voltou, disse que não tinha o que fazer. Ele falou, eu vou trabalhar com os tiros, porque os tiros sempre me parou. O Elberto, né? Elberto Melo, gente boa demais. Fizemos vários treinamentos, como transformar seu pet shop numa máquina de vendas. Treinamos aí mais de 2.000 lojistas que passaram por lá. Eu até hoje recebo assim, mensagens que transformamos a vida. Foi muito legal. Criamos um auditório lá para 300 pessoas. Foi uma sede extraordinária. Foi uma história bonita. A Atacapet é uma história muito bonita. Aí, no final nós vamos ter um vídeo para todo mundo assistir, ele já está informando aqui, tá? Que é o vídeo seu. Deixa eu dizer uma coisa, você ainda atende lojista? Você tem equipe de venda para lojista? Hoje nós não temos mais equipe de venda externa, a Atacapet ela mudou o padrão dela, então eu sempre tive vontade também de montar, quando eu voltei do mercado em 2013, eu ia montar um atacarejo de pet. Mas acabou por conveniência, como veio vários representantes trabalhar comigo, acabei montando a Atacapet distribuidora com representante comercial em todo o Brasil entregando. Mas eu queria montar um formato de atacarejo, já tinha essa vontade lá atrás. E aí eu acabei, a Atacapet, ela mudou o DNA, a gente mudou para o Espírito Santo devido ao incentivo fiscal. O incentivo fiscal foi muito bom para a gente, mas a gente perdeu muito mercado devido à logística do Espírito Santo, não é tão boa assim para mandar para todo o Brasil. A gente entregava em São Paulo com caminhão próprio, caminhão terceirizado, e quando nós mudamos para o Espírito Santo, a gente teve que mandar via transportadora. Então nós apanhamos muito, perdemos aí 65% do faturamento, nosso faturamento de 12 milhões caiu aí para 3 milhões e meio, e aí a gente teve que tomar uma decisão, né, ali se debatendo dentro d'água, só toda hora, só caindo e problemas, e aí eu tomei a decisão, falei, cara, vou montar aquele sonho de montar um atacarejo de pet. Então eu fui lá, fiz um benchmark, eu fui lá, vi todos os atacados da Aricanduva, todos açaí, atacadão, atacarejo de todo o Brasil, falei, eu quero montar um modelo desse no pet. Tá bom, mas esse nós vamos falar... Esse nós vamos falar daqui a pouco. Aguenta um pouco aí, vamos continuar. Depois eu estou louco para ouvir essa história. Tá aí a Petinjet, que a Aventura acabou comprando, que você comprou a Petinjet. Que linha de produtos você tinha da Petinjet? Eu fundei a Petinjet. A Petinjet eu fundei. A Petinjet foi fundada, não foi. Olha o teu logo, já apareceu o teu logo aí, você viu, né? Eu vi. Tá. A Petinjet eu fundei ela em 2014 por necessidade de produtos. Na época, por exemplo, eu tinha uma amizade muito forte com o Amarildo, e o Amarildo, por questões comerciais, ele acabou não querendo fornecer Plastipet para a distribuidora Atacapet, tinha Agrodog, tinha outros tal. E o Amarildo era o único cara que tinha casinha Plastipet, que tinha caixa de transporte, e eu falava para todo mundo, faz uma casinha, faz uma caixa de transporte e tal, e até que acabou surgindo a oportunidade de eu comprar uns moldes, na realidade eu falei para minha irmã, né? Tete, vamos montar aqui, o cara me ofereceu uns moldes de Santa Catarina. Falei, vamos comprar, a gente pode começar a criar algumas coisas em uma casinha. Aí minha irmã foi lá e fez uma casinha. Aí eu esperando minha irmã sempre muito esperta, assim, inteligente,
E aí eu falei assim, caramba, cadê? Eu falei pro meu sobrinho, cadê sua mãe? Se ela não vir aqui, eu vou vender os moldes para outra pessoa, né? Falei assim, pode vender que a mãe já tá fazendo a casinha. Aí eu falei assim, naquele momento eu senti duas dores, né? Uma dor de felicidade, eu fiquei feliz, né? E ao mesmo tempo falei assim, pô, aquela sensação de corno, assim, minha irmã pegou e, pô, me corneou e tá fazendo sozinha, né? Aí eu liguei pra ela, minha irmã é maravilhosa, eu liguei pra ela, falei, sou sem vergonha, tá fazendo a casinha? Tá, que Deus te abençoe, fornece pra mim, eu vou comprar de você. E aí ela fez a casinha, que eu queria muito comprar, comecei a comprar a casinha dela, só que ela teve uma estratégia de fazer a casinha número 1, e já antes de lançar a casinha número 1, ela fez o molde da casinha número 2, e moldes de pet é muito caro. Aí eu acabei depois, ela me oferecendo, eu acabei comprando essas casinhas que era da Pet Estilo na época, e comecei a fazer umas contas, meu sobrinho vendendo dinheiro, coloquei ele na agenda, falei, nossa, vendeu 80 mil no mês. Eu falo que estudar eu não sei, mas fazer conta eu sei, né? Pô, vendeu 80 pau no mês, sobrou 40 mil de lucro líquido, quase 50%, para que nós temos um grande negócio. Aí foi quando eu fundei a Pet Injet, fui aprender sobre moldes, fui para São Carlos, aí já tinha lá, cheguei lá no G, o G tinha eu falei, G, tem uma X6 para nós trocar troco de molde aí, ele já pegou a minha X6 que eu tinha na época, trocamos um troco de molde, e aí eu fundei a Pet Injet, e a Pet Injet foi um sucesso. Ganhei muito dinheiro com a Pet Injet, fomos um dos maiores do Brasil, não fomos o maior eu acho que sempre foi a Plastipet, em segundo lugar ficou a Furacão, nós ficamos ali em terceiro, quarto lugar, disputando com o Relinda Durapets e a Pet Injet. Então é isso, a Pet Injet ficou com molde A Furacão na época era o Marcelo, depois ele vendeu, né? Marcelo da Furacão, que ficou sócio com o Martins e com o Hugo, que eu intermediei a negociação deles também, me pagaram comissão, né? E o Nuno, gente boa pra caramba também, e assim, também uma empresa de sucesso também. E aí ficou as quatro maiores, tinha o Juliano da Geoplast também, que tem uma empresa muito boa, mas ninguém atrapalhou ninguém, deu certo, aí eu fiz minha casinha, fiz minha caixa de transporte, e aí comecei a vender e deu tudo certo. Eu tenho tido muito contato com o Juliano, inclusive ele é um dos patrocinadores aqui. Eu fui no segundo Amigos Pet, eu fui lá, eu fiz a apresentação, fui tudo lá em Cafelândia. Hoje já vai para o 8º, em janeiro. Ele tem uma moça que é o marketing dele, que cuida, ela vai me dar uma entrevista em janeiro. Ela me deixou para o começo do ano, porque em junho, se eu não me engano, ele tem. Agora é Amigos Pet Brasil. Ele cresceu muito, vai para. Foi 66. De 2016, eu vim embora no sábado, ele ficou bravo, vim com o Gilney, mas a minha filha mais velha era aniversário dela, eu falei, Juliana, eu não vou poder ficar no sábado, eu fiz a minha parte, apresentei, era só encerramento, aquele oba-oba, sorteio de carro, tava o pessoal da Komatsu lá, o Jorge, e assim por diante, lá e um monte de amigos, eu fui para Cafelândia, fiquei lá, ele sempre muito correto comigo, e até hoje me prestigia muito, e eu conheço o Juliano, quando ele começou, ele fazia os ninhos, tá? Era ele e o Luiz da Contreiro, das gaiolas. Segundo dizem, o J. Agel é Juliano e Luiz, pensaram, Juliano Luiz da Contreiro, falou que pensaram que era o pai dele, o Bernardo. Pai dele que faleceu no acidente. Então, e aí, professor, na época da Pet Injet, quando surgiu também, não era que eu tinha vontade de montar, né? Eu nunca tive vontade de montar fábrica, nunca foi minha praia fábrica. Acabou acontecendo. Mas um parceiro que eu tive também naquele momento, onde a Plastipet não forneceu pra gente, a gente teve um parceiro extraordinário, foi a Alvorada, que é o Gustavo. Eu falo que juntou a fome com a vontade de comer, né? Então eu não tinha quem me fornecia, o Gustavo chegou lá e eu coloquei ele como parceiro. Eu sempre falo que Deus, assim, quando fecha uma porta, Deus abre uma janela. Então sempre tem uma porta aberta para você melhor. E aí veio o Gustavo, e o Gustavo comenta, né? Primeiro pedido que eu fiz com ele, eu comprei 25 mil caixas transporte número 1. A gente sempre foi muito agressivo para vender, né? E ele produziu, foi um parceiro muito grande. Pode falar. Tem um carinho muito grande por ele. E também tem um carinho muito grande pelo Amarildo, também da Plastipet, um cara que tivemos uma amizade muito boa, onde eu falo que o Amarildo era o único louco que eu poderia conversar sobre as minhas loucuras com ele, porque os outros achavam que era mentira. E ele também era muito louco, ele falava umas coisas meio extraordinárias, então um falava pro outro, a gente acabava se entendendo, bebendo muito junto, se divertimos muito, um ajudou muito o outro, foi muito legal. Eu com relação ao Amarildo, eu nem preciso dizer absolutamente nada, é um grande amigo que eu tenho também, e que eu tenho muito carinho por ele, fiz muito trabalho para a empresa, e para você ter uma ideia, eu fui um dia para Blumenau, fiquei hospedado na casa dele, que não precisa dizer mais nada. Ele né? É gente boa. Gente boníssima. Eu gosto muito do Amarildo, tá? É o seguinte, deixa eu te falar. Bom, então a Pet Injet que você falou. Tem outra coisa que eu quero falar. De Pets Brasil importadora. Você foi e começou a importar, é isso?
Comecei a importar, então acabou meu no compete com a Chalez, depois que eu vendi também a American Pets, então podia voltar em 2015, agosto de 2015. E aí nós voltamos a importar em agosto de 2015. O LD Pets Brasil também foi um sucesso, que eu acabei agora recentemente vendendo uma participação, fazendo uma fusão, né, com a Tex importadora, que é do Silvio, do Eliezer, do Emerson e do Juninho, né? E mais 2 pessoas tem lá. Na realidade, o Juninho não estava da Cat Dog. E agora, recentemente, o Juninho comprou minha parte, então eu não tenho mais nem The Pets Brasil, nem Tex. O pessoal está me tirando no mercado. Eu não estou lembrando quem é o Juninho. O Júnior da Cat Dog. Júnior da Cat Dog. Cat Dog. Agora lembrei da Cat Dog, lembrei. Tá bom. Ele comprou minha parte recentemente, muita gente boa. E aí você teve uma participação num período na Ventura também, no Ventura. Você ficou um tempo com eles. Ventura eu comprei em 2015. Na realidade, o Martins, ele passou por uns problemas assim, mas não foi nem financeiro, que o Martins nunca faltou dinheiro, né? Dinheiro é o que o Martins mais tem, sempre teve, né? Sempre foi um cara, eu falo que é o tio Patinhas, ele sempre acumulou dinheiro. Mas aí ele pegou, se desgastou um pouco do mercado e quis me vender, porque a Ventura na época só dava prejuízo. Então dava em média de 500 mil reais de prejuízo por mês. E eu falei, cara, eu posso te ajudar, você não precisa vender a empresa. Eu posso te ajudar. Não, eu quero vender para você, não sei o que e tal. Eu falei, então tá, então eu compro, mas eu compro junto com o Eliezer e com o Emerson. Eu quero eles como sócio. E aí nós compramos, e o primeiro mês após eu comprar a Ventura, ela começou a, de vez de ela dar 500 mil de prejuízo, ela começou a dar 500 mil de lucro líquido por mês. Né? E até ele não entendeu muito na época, ele não gostou muito da situação, mas é jogo, né? Você pode perder ou pode ganhar. E eu sabia que era somente apertar alguns parafusos que faltavam. Então eu fiquei sócio com ele também, depois ele voltou para a sociedade, e aí depois, por um motivo assim, tal de foco também, eu acabei saindo fora da sociedade depois de um certo tempo, me pagaram tudo direitinho, e eu resolvi tocar a Tacapet, e fiquei exclusivo na Tacapet e abri mão da Aventura. É isso. O Eliezer é filho do Paraná, né? Filho do Paraná, meu amigão, gente boa, pastor de Adinamar, gente finíssima, tá lá em Boa Vista, né? Um cara que eu amo muito, um homem muito gente boa, tem uma história muito bonita com ele, me vendeu em 1996, quando eu comecei a Agrodog Distribuidora, ele chegava para entregar. O Eliezer era criancinha, nenenzinho, e cara, uma família muito linda que eu amo muito, todos, a Adriana, a irmã dele, o Emerson, que é também cunhado dele, toda a família é maravilhosa, graças a Deus. Bom. Deixa eu pedir uma coisa aí, as pessoas que estão assistindo, por favor, dá um like aí para nós, que isso ajuda, valoriza a nossa audiência aqui, por favor, dá um like aí. Vai lá, inscreve no canal e curte, né, professor? Inscreve no canal, né, vai lá no sininho e curte aí, vai. Sabe quem que outro dia eu até comentei já algumas vezes, mas vou falar para você que você vai lembrar? Eu encontrei um amigo um dia no Mercado Pet, que ele nem estava no Mercado Pet ainda, como falamos do Paraná, lembramos, o Inácio. O Inácio fez curso comigo de venda, o Inácio fez curso de venda comigo em 79 na ADVB, Associação dos Dirigentes de Venda do Brasil. Eu dava treinamento lá. E um dia encontro o Inácio no Mercado Pet. E eu já cruzei com ele outras vezes também. O Inácio. Osso bichinho, gente boa. Unipets, Unidog. Mas tem, o mercado tem gente boa. Tem uns picaretas no meio que de vez em quando a gente precisa desviar deles, mas tem gente boa, sim. Bom, Animalíssimo. Queria que você falasse um pouquinho do Animalíssimo. Animalíssimo eu comprei ela Putz, esqueci o nome do rapaz, gente boa pra caramba. Nossa. Ai, caramba, Animalíssimo. Então, eu acabei adquirindo Animalíssimo em 2016, né? 2016. E aí ficamos com ela. Formamos uma distribuidora dela e, cara, foi muito bom. Quem fundou o Animalíssimo antes era o Miguel, mas quando eu comprei do Oscar, gente boa pra caramba. Oscar maravilhoso, e acabei comprando, deu certo também, e hoje, depois de eu terminar minha sociedade com o Diego, ficou pro Diego a empresa, então hoje quem é proprietário é o Diego, é um cara legal, até que você convidar para fazer uma entrevista. O Diego tem uma história muito bonita. O Diego começou comigo na fábrica de mangueiras, e da fábrica de mangueira ele tinha um potencial muito grande, fez um trabalho maravilhoso na Tacapet, a nível de marca própria, ele que desenvolveu toda a marca própria. Acabei dando sociedade para ele, se tornou meu sócio, e ele se tornou meu sócio não só na Tacapet, como em outras empresas também. E é um cara que está muito bem no mercado também, que Deus abençoe também, gente boa. Tá, depois você me passa o contato direitinho, eu entro em contato com ele e vamos dar a oportunidade de fazer uma entrevista com ele para contar a história. Sabe que eu disse desde o primeiro programa aqui, é repetitivo até, eu botei o nome Monumental Mundo Pet, porque eu digo sempre o seguinte, é um guarda-chuva e embaixo desse guarda-chuva tem um monte de coisa. Então eu estou trazendo empresários bem-sucedidos, vendedor, supervisor, professores que cuidam, quem vai dar treinamento,
como é que faz cálculo de custo na coisa, veterinários que estão falando, eu trouxe gente da Anclivepa, e vou tocando, e vou mesclando aqui sempre assim. Por quê? É um mercado que nós sabemos do tempo que eu estou, o quanto que ele cresceu, você também nós somos testemunhas oculares desse crescimento, né? E vai ficando velho mais ainda, né? Queira ou não, memória viva da coisa, né? Eu não gosto muito que fala, porque fica muito velho quando fala. Você quer uma memória viva? Não, aguenta aí, deixa eu levar a minha vida. Mas eu tenho trazido todas as pessoas que eu acho interessante para o mercado e aceito sugestões. Quem achar que não está bom, me diz, quem quer vir e tal. Eu vou fazer sempre assim. Tenho feito algumas reprises. Outro dia eu entrevistei o Jorge da K9 lá em Paris. Olha que prazer, o cara lá de Paris falando comigo. Ele tem a K9, deu treinamento aqui no Brasil para a Polícia Militar de São Paulo. Ele tem um negócio que eu repito sempre aqui, você talvez não tenha visto. Ele tem um negócio que chama Busca Pet. Ele treina os cães dele para procurar cãezinhos que desaparecem. Quer dizer, olha o trabalho que o cara faz. Muito bacana. Então é gostoso, eu tenho que mesclar isso aqui com várias coisas, né? Bom, animalista você falou. Agora, Dog Scare, que você estava falando, que era de uma pessoa aí também. Eu participei da sociedade, eu fui sócio da Carol, né, da Carol e do Marcelo, gente boa também. E aí, por questões também eu passei um aperto muito grande no ano de 2001, né, a gente estava com vários compromissos financeiros, então pós-pandemia, né, acabou que o mercado pet não foi como a gente gostaria, e eu falei, Carol, eu gostaria assim daquela participação que eu tinha comprado 75% da empresa, eu estava pagando ainda a empresa, e eu falei, Carol, eu gostaria de ficar com um percentual menor, né, porque para mim tá apertada essa parcela, né, não só com você, como tem outras parcelas também, estava na realidade, muito alavancado alguns imóveis que eu tinha comprado também, e aí ela acabou por opção reduzir o meu percentual lá, eu tinha aceitado, e depois acabaram por melhor, falar assim, então nós vamos comprar a tua parte de novo, eu falei, tá bom, comprou, tá pagando, paga direitinho, que Deus abençoe. Legal. Gente boa, tem um carinho muito grande pela Carol, tem um carinho muito grande pelo Marcelo também, e assim, aquele negócio, uma empresa admirável. É o que eu falei, é o negócio da sinceridade. Usa de sinceridade, não nada que fica escondido para falar. Eu estou sendo sincero, transparente. Professor, na realidade é o seguinte, né? Eu acho que a gente tem um nome a zelar, né? Eu tenho vou fazer 35 anos de mercado pet, né? Então, graças a Deus, já passei por dificuldades. Eu falo que eu quebrei 3 vezes até 98, só que eu nunca fiquei devendo nada para ninguém. A duplicata que eu mais atrasei foi 15 dias. Já paguei duplicata em cartório até 98, 96, mas depois aí de 98, 2000, eu acredito que título atrasado nunca paguei. Tá? Funcionário, nunca atrasamos, já abrimos empresa, fechamos empresa, quando nós mudamos a Atacapé de São Paulo para o Espírito Santo, então era uma empresa de 12 mil metros quadrados, pagando todo mundo, indenizamos todo mundo, montamos lá no Nordeste, lá em Recife, a Atacapé em 2016, até esqueci, que era a Atacapé Nordeste, montamos lá, você vê que tanta empresa que a gente vai esquecendo. E aí também acabou que não dando certo, na época o gestor era o Guga, e acabou que a gente olhando que não ia funcionar para a gente, fui lá também, fechamos a empresa, indenizamos todo mundo, pagamos, não tem uma pessoa que falava assim, o Ostilo ficou devendo para mim. Então, nesse momento que eu me apertei aí em 2000, eu acho que foi 2001, 2002, né, que eu cheguei para a Carol e falei com ela, falei, Carol, é o seguinte, estou apertado e eu gostaria, né, do que eu já te dei, de eu continuar sócio nessa participação e a gente continua junto, porque se eu pagar essa parcela para você vai ser muito pesado, era uma parcela alta, assim como outras que eu tinha também, mas eles preferiram ficar com a empresa e estão me pagando também, aí, e eu fico muito feliz por eles também, que Deus abençoe. É isso. Tá bom. É mais importante você falar que você está apertado e que você quer ficar com um pedacinho, né? Do que você também chegar no dia e você não pagar e atrasar, é pior, né? Então, graças a Deus, honrar os compromissos sempre com muita dignidade. Tem alguém falando aqui de você, Ramon Barbosa, meu sócio favorito, tá falando aqui, viu? Esse é meu sócio favorito. É legal. Esse é gente boa demais. Pegada Animal. Pegada Animal, sou sócio da eu tenho 50% da Pegada Animal, sou sócio do Thiago, nós temos 7 lojas em Brasília, né, vai muito bem, o Thiago é um cara super fora da curva, é outro sócio que eu tenho que eu admiro muito, ele e a Bianca, né, fizeram um trabalho extraordinário lá em Brasília, lá, eu empurrei ele montar a primeira loja, falei, monta a loja, né, o Thiago era meu vendedor comercial, ele era meu melhor vendedor, chegou a vender R$700 mil no mês, e um dia eu falei para ele assim, ó, tá na hora de você ir embora, ele falou assim, ô paizão, você não quer mais que eu trabalhe com você? Eu falei, não, porque eu vi você desenhando um dia no curso que nós fizemos,
uma rede de lojas. Se você ficar aqui, você não vai realizar seus sonhos. Então, para mim vai ser muito bom, mas eu vou ser um cara que eu não vou, talvez, ficar satisfeito de ver que você tem um potencial muito grande e você está aqui perdendo tempo comigo. Então, eu quis que ele montasse a primeira loja, e você fica meu sócio? Falei, fico. Ele montou a primeira loja, eu não fiquei sócio dele. Aí eu falei, tem que montar. Aí um dia ele voltou em casa, falei, tem que abrir a segunda. Aí eu falei, aí voltou depois 6 meses, falei, se você não abrir a segunda, você não vem mais em casa. Aí ele abriu a segunda, e aí depois ele convidou eu para ser sócio dele, e fez sócio dele depois. Eu dei a marca Pegada Animal para ele, fiz sócio depois. É um cara que eu tenho um carinho muito grande, trabalhador, diferenciado, fora da curva. Um cara também, se você puder convidar ele para ele falar sobre mercado pet de varejo, precificação, marketing, é muito agressivo, legal, muito bom. Legal. É um cara que legal muito a turma de varejo aí, né? Eu tenho um prazer muito grande com as pessoas do Thiago e da Bianca. É bom que você vai me dando essas dicas e recomendando o pessoal, que vai enriquecendo o meu podcast aí também. Gente, vamos pedir ao lado. O Ramon também para varejo, que é meu sócio. O Ramon, que é meu sócio hoje também, legal. É fora da curva, tá? Entende tudo de varejo. Eu falo que eu sou o que menos entendo, quem mais entende é eles. Ok. Eu preciso só descobrir qual é a melhor hora para falar com você, que você é mais ocupado que chuveiro de pensão. Não dá. É fogo falar. Eu já vi gente ocupada, mas igual você, né? Mais ocupado que chuveiro de pensão. Bom, vamos lá. Dog 27, né? Dog 27, sim. Comprei o Dog 27 devido ao incentivo fiscal que tinha no Espírito Santo. Eu já tinha vontade de mudar para algum lugar que tivesse incentivo fiscal, e aí surgiu a oportunidade, que me vendeu foi o Ricardo que intermediou, que era aquele do Repórter Pet, né, CS Repórter Pet, e ele acabou me ligando um dia, eu falei, do Espírito Santo, tem incentivo fiscal? Tem. Eu vim aqui e comprei no mesmo dia. Sentei, negociei e comprei. E aí é uma importadora que tinha uns produtos parecidos com a da Zidog, uma linha de coleira parecida com a da Zidog. E aí eu falei, só para ficar com a importadora aqui não dá. Foi quando eu resolvi montar a Pet 27, que eu tinha esquecido, montar uma distribuidora Pet 27 aqui. E aí depois acabei trazendo a Atacapet para o Espírito Santo. Muito bom. E agora, finalmente chegando no penúltimo aí, nós vamos falar que eu estou louco para que você fale um pouco disso, é Atacapet Atacarejo, que era o grande sonho que você tinha de colocar desta forma um atacarejo, que eu acho achei, como outras empresas de outros segmentos de varejo têm feito, como é o Atacadão que faz isso. Tem o Forte Atacadista aqui embaixo, que eu vou muito lá, tem preço para pessoa física e tem preço para pessoa jurídica, que é o legal e que é a grande transformação que o mercado sofreu. Acho que vou dizer assim, que se firmou nos últimos anos, porque já existia há algum tempo, mas firmou mais nos últimos anos, porque as pessoas se beneficiam. Quem tem condição, o pequeno varejo, de comprar um pouquinho mais, ele já tem uma condição de preço igual a outros maiores que pode fazer. Esse atacarejo é um negócio fantástico. Então, eu queria que você falasse, e depois adiante tem uma importadora, se você quiser emendar já, a Tex, né, que é mais recente. A Tex, já falei, a Tex eu fui sócio deles aí, que fiz uma fusão, mas já foi vendida por Júnior, então eu nem participo mais. Mas foi uma fusão da The Pets Brasil com a Tex, né? Que foi um sucesso. Está sendo um sucesso, graças a Deus. Tá legal. Então vamos falar da Atacarejo agora, que nós estamos caminhando para o final do nosso papo aqui, mas vamos falar um pouco da Atacarejo aí. Professor, então na realidade, assim, eu falo que eu nunca gostei de copiar, embora eu copie se for necessário, se algum concorrente fazer melhor do que eu com certeza a gente copia na hora e coloca em prática, né? Mas eu sempre quis voltar para o mercado pet, no caso da parte, quis montar um varejo, um atacado, que as pessoas pudessem me copiar e que eu não copiasse ninguém. Eu gostaria muito de ser seguido por pets ou por Cobase, os maiores do mercado, que eles me seguissem. E aí foi quando eu tive a ideia de montar o atacarejo. Então eu estudei, fui no mercado, eu vi açaí, atacadão, vi todo o formato, como fazer. Aqui no Espírito Santo também tem o Sempre Tem, Atacado Vem, todos os atacadistas daqui, assim como da Aricanduva, fui em todos os atacados da Aricanduva para modelar, olhar, copiar e bandurar e trazer esse modelo para o nosso mercado. Então eu fundei a primeira loja em março de 2013, março de 2024, que foi o ano passado, a Atacapet, uma loja de 3 mil metros quadrados, né? E foi um sucesso, a nossa inauguração foi um sucesso, tem mais de 150 carros no estacionamento o dia inteiro, e foi assim um grande sucesso. E esse formato vem se mostrando assim como um formato vencedor. Tanto é que nós montamos esse formato em março de 2013, fomos copiados completamente de prateleira a layout, a nome pela Pets. Então a Pets montou na Marginal depois de 3, 4 meses, até montou com o nome de Atacado Pet.
E o Sérgio, eu tenho um carinho muito grande pelo Sérgio. O Sérgio é um cara bilionário, né? Ninguém está no bilhão. Eu falo que todo homem que fez bilhão, você tem que respeitar, porque ninguém chega no bilhão à toa. Mas ele acabou copiando nosso modelo, formato e tudo mais. Eu não sei se deu certo como nós, mas o nosso vai indo muito bem. E aí nós resolvemos montar a segunda loja nossa, mas já fiquei feliz. Falei, se os nossos maiores concorrentes estão já nos copiando, é sinal que nós estamos no caminho, né? E o nosso modelo é um modelo, eu sempre falei para o Sérgio, um dia eu tive uma conversa com ele, falei, Sérgio, podemos montar juntos aqui, porque o meu DNA é de atacadista, o teu DNA é de varejista. E a cabeça do varejista é uma, a cabeça do atacadista é outra. Embora são mercados parecidos, mas você pode ver que o Pão de Açúcar, para ele ter sucesso, ele teve que comprar o açaí, assim como também o Carrefour, para ter sucesso, teve que comprar um atacadão. Os caras não foram lá e montaram um atacarejo e dar certo. É muito raro de montar lá um atacarejo e dar certo, porque a cabeça do atacadista é uma, a cabeça do varejo é outra. Nós montamos o atacarejo, a primeira loja foi um sucesso, então a gente ia montar a segunda loja somente esse ano de 2025. Acabei montando a segunda loja em novembro do ano passado, foi em Cariacica, que foi um sucesso também. E aí, depois disso, a gente teve a oportunidade de montar mais 6 lojas esse ano. A gente vai finalizar o ano, era para finalizar o ano com 8, só que uma loja deu problema de diabetes, então a gente acabou não conseguindo, ela depois de montada, não conseguimos inaugurar. Vamos finalizar o ano com 7, e até março do ano que vem nós estamos com 11 lojas, tem mais 4 lojas em andamento que está tudo ficando pronto aí. Então nós montamos a primeira em Serra, depois montamos mais 2 na Serra, montamos em Cariacica, montamos em Vitória, Vila Velha, Guarapari, agora vamos montar em Cachoeiro, Itapemirim, Colatina, Linhares e a outra também em Vila Velha. Então, 11 lojas, nossa meta tem a parte da Serra lá em cima, Santa Marta, para aquele lado lá também. Sim, a Serra, montamos o CD, trocamos sistema, foi um ano de muito trabalho, e a nossa visão é finalizar o ano de 2028, né, com 44 lojas. E Deus colocou um sonho no meu coração, né? Pelo menos plantou esse sonho, da gente ser o maior grupo pet do Brasil. Então, eu não tenho dúvida de quem fez uma vez, faz de novo e faz melhor, assim como a Atacapet também. Alguns acreditavam que poderia não acontecer, mas ela está acontecendo dia a dia. Estou muito feliz, porque hoje a gente não corre mais naquelas preocupações, eu falo de ficar preocupado como que a gente vai tentar se salvar, que o mercado está mudando. Então eu acredito muito no varejo, mas eu também acredito no atacado. O cliente pequeno, o pequeno varejista, o médio que vem comprar com a gente é a melhor coisa. Se ele comprar de São Paulo, ele tem que pagar de FAO, né, que seria um imposto de 10%. Ele comprando com a gente no Espírito Santo, além dele pagar de 20% a 30% mais barato que o concorrente, que a gente vende muito barato, porque eu não tenho caminhão, eu não tenho vendedor, não tenho entrega, não tenho nada. Você chegou, comprou, não tem cobrança, nada. Comprou, pagou, levou. Divide no cartão, quer pagar no dinheiro, você paga. Então o pequeno comerciante, ele vem com a gente, ele faz a compra à loja dele. Então, você precisa ver os depoimentos de lojista agradecendo por ter montado, sim, a Atacapet. E a Atacapet mostrou um modelo que a gente montou, que a gente não concorre com o pequeno. Por quê? Porque o pequeno é aquela coisa personalizada. O professor vai lá comprar dele porque gosta, a senhora vai lá comprar porque gosta daquela conversa boa, aquele atendimento personalizado, o que a gente não tem tanto, porque a gente é um autosserviço. Então, o pequeno vai crescendo com a gente, trabalha com uma margem maior, e também aquele cliente que é varejista, que ele quer comprar um produto também e pagar um pouco mais barato, ele também vem na Atacapet compra. Então, hoje a gente vende tanto para o varejo como para o atacado. 50% das nossas vendas é atacado, 50% das nossas vendas é varejo. E eu falo que se fosse só atacado não daria certo, porque eu não ia ter venda suficiente para compor esse atacado. E se fosse também sim, somente varejo, também não daria certo. Então, eu acho que o formato do atacarejo, Atacapet, é uma explosão, é um sucesso. E o nome Atacapet, realmente ela precisava de um DNA, precisava de uma identidade. Eu falo que a Atacapet é aquela criança de sucesso que tinha um nome bonito e faltava só um propósito. E o propósito da Atacapet realmente nunca foi ser distribuidora, vendedor do Brasil, e sim uma rede de atacarejos para a pessoa vir comprar, buscar, encher o carro, tanto comerciante, como pessoas que têm canis, que a gente faz um trabalho maravilhoso, ou pessoas de ONG, lojista, mercadinho, mercearia, posto de gasolina, loja mecânica, tudo compra com a gente, todo mundo está feliz e está um sucesso, professor. E hoje também, na parte da Atacapet distribuidora, a gente participava do quê? Eu falo que simplesmente a gente participava da pontinha do mercado, que é o acessório. Eu, graças a Deus, me abençoou, que eu fiquei muito bem financeiramente com o acessório. Mas é raro de acontecer, porque o acessório representa 10% do mercado. E hoje, com a Atacapet, Atacarejo, a gente participa de 100% do mercado. Somos o maior comprador do Espírito Santo, somos a maior rede do Espírito Santo.
o maior comprador de todas as facas de ração, de medicamento, de acessórios. Então, ou seja, a Atacapet se mostrou um sucesso. E a nossa meta é ter, se Deus quiser, em breve mais de 1.000 funcionários e ter aí as 44 lojas aí explodindo todo o estado, e depois do Espírito Santo que a gente vencer aqui, a gente vai invadir o Brasil, se Deus quiser. Olha, tem um monte de considerações aqui, mas tem uma que eu não posso deixar de te falar. O Ciro Júnior está dizendo o seguinte: orgulho de ser filho desse ser humano incrível. Não tem presente melhor para a gente do que filho falar isso, né? E tem outros aqui que estão agradecendo de fazer parte do seu time aí, tá? Felizardo. Falando também, professor, a Atacapet também, o sucesso hoje, né? Eu agradeço aí, o Atílio conversou com a gente também, meu filho acabou voltando para São Paulo, está mexendo com o IA, mas eu agradeço muito a todo o time da Atacapet, é um time extraordinário, teve pessoas que vieram de São tem Paulo. Aqui Maiara está falando. Maiara é maravilhosa, a Roseli também que veio trabalhar com a gente, ela não está mais, ela voltou, mas veio aí umas 15 pessoas de São Paulo trabalhar com a gente aqui, que acreditaram no nosso sonho, né? E o parceiro meu mais ideal de todos, não quero falar nome porque, assim, Maiara é extraordinária, financeiro, todo mundo é extraordinário, assim como montagem de loja, o time que a gente montou aqui. Mas o meu parceiro hoje, que eu falo que é o meu braço direito, perna direita, perna esquerda, no caso seria o Ramon, né, que hoje é o cara que eu falo que ele entende mais do que eu, manda mais do que eu, sabe mais do que eu, é um cara que explodiu, um garoto de 29 anos, né, que se você convidar ele para cá também vai dar um show, assim como todo o time nosso que a gente tem internamente, financeiro, administrativo, RH e pessoas novas que vem chegando. Quanto talento a gente tem aqui dentro da Atacapet, quanto diamante a gente vem lapidando todo dia e formando um time. O pessoal fala assim, pô, mas tá difícil, gente. Eu falo, a gente não tem esse problema. Por quê? Porque aqui a gente lapida. O time da Atacapet é campeão. Vamos ter uma confraternização agora com a parte do time, 40 e poucas pessoas. E vai ser muito legal, que a gente não consegue reunir todo mundo de todas as lojas, né? Mas quanto gerente a gente formou, eu gosto de formar pessoas, né? Pegar dali, a pessoa começa com a gente como ajudante, se torna gerente de loja, começou como ajudante, se tornou gerente de logística, diretor de logística, começou como assistente administrativa, minha diretora financeira, começou me dando uma aula de inglês, se tornou diretora da importadora, no caso que era a Roberta, o Ramon, que era do marketing, hoje é meu sócio. Então, assim, cara, é muito legal. A Maiara, que era assistente administrativo, quando ela começou na parte financeira, e hoje é diretor de logística. Então, assim, cara, quanta gente boa, o Joelson do marketing. Então, assim, as pessoas vêm por a gente, vêm aqui e a gente lapida. Eu falo que a gente aqui é que nem Jesus. Pega as pessoas lá, vai lapidando e os caras explodem e viram um fenômeno. Graças a Deus. Eu não tenho viajado muito, mas se uma hora for o Espírito Santo, indiscutivelmente vou te avisar e vou te visitar, viu? A hora que for. Vai ser muito bem recebido, pelo time, vai ter orgulho. A Atacapet está pintando o Espírito Santo de laranja. Todo lugar que você vai, pessoal, mais uma Atacapet, fala, é isso aí. Só falta, eu falo para a turma que vamos inaugurar agora a loja número 7, só falta 993. Tá bom. Agora eu vou encerrar, mas antes eu vou passar aquele vídeo, depois você fica aí e eu volto a falar com você para nós nos despedirmos. Mas eu gostaria então, por favor, diretor, que passasse o vídeo da Atacapet aí, que é muito bonito, eu faço questão que todo mundo assista. E nós voltamos para encerrar, Josquiro. Só um minutinho, por favor. Seja bem-vindo à Atacapet, o maior e mais completo atacado pet do Brasil. Aqui na Atacapet você sempre vai encontrar a melhor condição do mercado. Eu tenho certeza que você, meu amigo tutor, dono de passarinho, cachorro, gato, não importa qual seja o animal, você sofre. Eu tenho certeza que você sofre em comprar produtos para o seu pet, né? Você compra na internet e demora para chegar. Você compra na concorrência e paga mais caro. Aqui você terá a condição extraordinária. Sempre o melhor preço do Brasil. E sabe por quê? Porque aqui é barato, é atacado, é varejo. Vem! Nós vendemos tanto para pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Se você é lojista, o melhor lugar para comprar é aqui. Use nosso estoque para vender mais para sua loja. Atacapet, é atacado, é barato, é varejo. Vem! Põe ele aí de novo para mim. E aí, legal, né?
Muito bom. Muito Estilo, bom. Muita história. Legal. Estilo, eu vou dizer para você apenas uma palavra. Muito obrigado, que eu tenho que agradecer ao meu amigo, se é que eu posso chamá-lo assim, como sempre chamei, Ostilo Amaral, profissional e empreendedor de altíssimo nível. Parabéns por essa brilhante carreira que você teve, pelo cuidado que você tem com as pessoas, pelo respeito que você tem pelas pessoas e pela grande capacidade. Eu vou dar um exemplo que eu ouvi uma vez. Um cara falou que ele batia e voltava. Ele falou, eu sou que nem capim de beira de rio. Dobro, mas não quebro. Entendeu? Verga, mas não quebro. A água vem e derruba. Aí o capinzinho volta. Eu acho que assim tem sido a sua vida. Pode dobrar, mas volta e fico mais. Então você está de parabéns. Eu enriqueceu o meu podcast. Precisamos falar mais vezes. Essas pessoas que você falou, eu terei imenso prazer em também entrevistá-los aqui. E volto a falar, a hora que eu tiver uma chance, vou te visitar no Espírito Santo. Não é uma coisa muito fácil, que eu já estou com o freio de mão meio puxado nessas coisas, mas quem sabe uma hora da Então, professor, aí que é um bom momento de vir para cá, porque o Espírito Santo tem bons restaurantes, uma praia maravilhosa. Delícia. Eu conheço. Vou te levar a lugares legais, maravilhosos. Vamos tomar um belo vinho junto. Vamos comer uma comida maravilhosa, uma muqueca capixaba. Muqueca capixaba, eu conheço muito aí o Vasconcelos, esse que era o presidente do Milho, ele morava na ilha, lá em cima, no morro, onde tinha a casa do governador. Você descia da casa dele e pescava direto, né? E no caminho, porque Vila Velha acaba sendo, vamos dizer, mais sofisticado um pouco do que Vitória, ficou mais chique, vamos dizer assim, né? E eu fiquei muito em Vila Velha, comi muqueca, eu ia muito ao Espírito Santo, mas se Deus quiser, uma hora vamos encontrar. Então, de coração, muitíssimo obrigado, com muito gosto mesmo de ter entrevistado você, tenho certeza que você enriqueceu o meu podcast e eu fiquei muito feliz com isso, de todo o coração. Muito obrigado e pode usar para você fazer as suas despedidas. Obrigado. Eu que agradeço, eu queria agradecer primeiramente a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, agradecer ao Mercado Pet. O Mercado Pet são 35 anos praticamente de história. Comecei ali com 16 anos de idade, não tinha dinheiro para comprar prateleira na minha loja, né, colocar a mercadoria no chão. Deus me honrou muito. Agradecer a todas as pessoas que participaram e participam da minha vida, que acreditam nesse sonho. Agradecer a minha família, meus filhos são maravilhosos, tenho uma família extraordinária. Meus filhos são abençoados, tem netinha maravilhosa, aqui mais uma netinha agora também, que é a Catarina e a Antonella. Então a Larissa, maravilhosa, minha filha, Felipão, a Tílio, Ostilo e Letícia. Agradecer a todas as pessoas que participaram da minha vida e que participam, agradecer ao professor também por ele ter se conhecido, e todo mundo faz parte da minha história. Eu falo que o Mercado Pet para mim foi muito, eu fui muito agraciado, Deus me deu assim, sabe, eu falo que eu sou improvável, se tornou provável, então fiz muito negócio com muita gente, ganhei muito dinheiro, dei muito lucro para muita gente, né? Então assim, Deus me honrou bastante, mas eu sou grato por tudo que eu tenho hoje na minha vida. Eu agradeço ao Mercado Pet, agradeço às pessoas que acreditam no nosso sonho até hoje, que vão atrás da gente, que falam, como eu gostei. Encontrei esse dia uma pessoa no Rio de Janeiro, foi a Benizete, né? E a Benizete, eu falei assim, nossa, acho que conheço essa moça, estava num evento da Admax, e ela falou assim, ô patrão, assim, esse foi o melhor patrão que eu tive na minha vida. Então a minha missão de vida não é ser patrão de ninguém, é realmente ser um líder admirado por todas as pessoas que trabalharam comigo, ser um pai admirado, ser um homem admirado, né, pelas pessoas, fazer o bem todos os dias, poder ajudar as pessoas. Até uma pessoa esse dia falou assim para mim, cara, eu tô ajudando agora a minha família, né, que legal. Eu falei, olha, cara, que bom, fico feliz por você. Até uma pessoa do Mercado Pet, eu falei, quando você ajuda os próximos, é sinal que você está próspero. Quando você ajuda pessoas que você não conhece, significa que você está transbordante, né? Então que todo mundo aqui que esteja vendo nosso podcast, que seja transbordante, não somente próspero, mas que você possa ajudar seu pai, sua mãe, que o filho que ajuda o pai e a mãe sempre será abençoado, mas que você possa ajudar mais pessoas, porque o dinheiro na nossa vida, quando Deus te dá o dom, não é só para você, e quando você começa a transbordar e a plantar em outros lugares, automaticamente a prosperidade vem muito maior do que você imagina. Então eu agradeço a Deus todos os dias. Eu sou um homem feliz, extraordinário, eu acordo feliz, eu durmo feliz, eu acordo agradecendo a Deus, eu vou dormir agradecendo a Deus, falo, Senhor, como o Senhor é lindo na minha vida, por tudo que o Senhor fez para mim, eu
Eu nem imaginava que eu poderia viver uma vida que eu vivo hoje, nem imaginava que eu poderia ter tantas pessoas legais ao meu lado como eu tenho, ter tantos amigos bons, ter tantas pessoas legais mesmo. Então, assim, eu sou muito feliz, professor. Às vezes eu brinco com meu filho, eu quero morrer depois dos 100 anos de idade. Né? O professor está com 84, né? Se bem que ele está com eu quero estar com 84 com seu vigor, assim. E eu falo assim, um dia eu for embora mais cedo, pode saber, meu pai foi embora feliz. Não importa o dia que eu for embora feliz porque eu vivo intensamente todos os dias da minha vida felizes e felizes. Eu gostaria que todas as pessoas que estão nos assistindo que também tivessem uma vida como eu tenho, uma vida de felicidade, uma vida de gratidão, uma vida de abundância e assim agradecer a Deus todos os dias. É isso que eu gostaria. Obrigado. E valeu. Que vocês sejam abençoados e prósperos. Valeu, obrigado. Obrigado a você, professor. Acabou aqui. Amigos, posso encerrar aqui? Abriu aqui, vou fazer meu encerramento para o público. Hein? Pode fazer? Eu queria agradecer, então, todos que nos prestigiam aí. Acho que foi uma entrevista muito bonita, muito bacana e muito ilustrativa, acima de tudo, do mercado. E eu fiquei muito contente. Espero encontrá-los dia 17, que nós vamos fazer o encerramento do ano. Eu vou fazer aqui de novo meu encerramento, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Um abraço e uma boa semana a todos. Muito obrigado. Hein?